Seja mais um inscrito no canal. E não esqueça de deixar o seu curte e like no vídeo. Obrigado. Os marcianos. Na superfície envenenada do planeta vermelho ou em fontes de água recém-descobertas. A vida marciana sobreviveu a um ataque apocalíptico? Os marcianos são microbianos ou monstruosos? Finalmente, as respostas estão aqui. Em Marte, a nova evidência. O Universo, Marte, a nova evidência. Centro Espacial Kennedy. Nós poderemos enviar seres humanos à órbita de Marte e voltar em segurança à Terra. E haverá um pouso em Marte. Ao pousar em Marte, pode haver bilhões de marcianos à nossa espera. Mas provavelmente eles não serão assim. Nem assim. Mas assim. Micróbios e bactérias evoluíram para sobreviver em um planeta com 1% da pressão atmosférica da Terra. Um mundo árido onde as temperaturas podem cair a 140 graus abaixo de zero. Mesmo que a superfície seja tão desagradável, não significa que um pouco abaixo da superfície não seja um lugar mais propenso à vida microbiana em Marte. Há vida em Marte? Há uma década minha resposta seria bem diferente da de hoje, porque aprendemos muita coisa. Algumas décadas atrás teria aparecido como ficção científica. Mas agora sabemos que na Terra algumas bactérias se juntaram em torno de fontes termais no fundo do mar. Outras desenvolveram-se em bolsões de água líquida quase 4 metros dentro do gelo antártico. Nosso conhecimento da vida microbiana na Terra cresceu tanto que eu acho que ainda há uma boa chance de um tipo de vida primitiva ter se formado em Marte e existido lá. Como a vida poderia ter se formado em Marte? Talvez com um clarão de raio. Primavera de 2006. Mesmo que alguns cientistas afirmem que Marte não tem raios, os detectores de micro-ondas terrestres encontraram-nos em tempestades de poeira vermelha. Mas não é um raio como os que conhecemos associados a tempestades. Não chove em Marte. É o que chamamos de raio seco. E este raio seco ou eletricidade estática pode ter dado início à vida marciana. Com o raio, temos uma nova fonte de energia que pode afetar a química e alterar as coisas na atmosfera e até na superfície em algum nível. Um experimento famoso para reproduzir a criação da vida na Terra emitiu uma corrente elétrica através de uma mistura de água e gases, criando uma sopa que continha compostos orgânicos e os blocos de construção da vida, os aminoácidos. Ao atingir as coisas com descargas elétricas, não se pode gerar vida, mas talvez se possa criar pré-condições para isso. Mas o raio seco ajudou a gerar a vida em Marte? Ou acabou com as chances de vida? Um raio em Marte poderia criar coisas como peróxido de hidrogênio, que então levaria a outros produtos químicos que destroem o material orgânico e esterilizam a superfície. Um raio que gera a vida ou uma cadeira elétrica fatal. Ainda não se sabe o que os raios de tempestades de areia fizeram a Marte. O que sempre acontece em Marte é que quando pensamos que entendemos tudo, descobrimos coisas novas e percebemos que ainda há muitos mistérios para resolver. Então, como encontrar bactérias pequenas demais para serem vistas, vivendo sob a superfície de um planeta a 77 milhões de quilômetros de distância? A vida com
Maior probabilidade de ser produtiva com o maior número de organismos, se existir, é a mais difícil de encontrar. Como os alpinistas, os cientistas procuram vida em Marte fazendo conexões, vinculando uma observação a uma dedução, esperando que as evidências levem à direção certa. E se os fatos não forem comprovados, eles recomeçam. É difícil buscar a vida. Então, os planejadores da missão disseram: vamos descobrir primeiro se há lugares habitáveis, se há lugares propensos à vida. E o elemento-chave para a vida como a conhecemos é a água. Na Terra, a água líquida é necessária para a vida. Mesmo que seja uma pequena bolha dentro de uma geleira, ainda precisamos da natureza fluida da água para os processos da vida acontecerem. De acordo com as fotos das primeiras sondas espaciais, Marte era apenas uma pedra vermelha morta. Sua atmosfera rarefeita era principalmente dióxido de carbono, assim como as calotas polares. Nos anos 70, acreditávamos que não havia água nem vida em Marte. O quadro é bem diferente hoje. No século XXI, as sondas espaciais mais avançadas revelaram que grande parte dessas informações estava errada. Há cerca de 100 vezes mais H2O nas calotas polares de Marte do que nos 5 grandes lagos da América do Norte. Então, nas calotas polares de hoje, há água suficiente para cobrir a superfície a uns 20 a 30 metros de profundidade. Mas não basta saber se há água em Marte, mas saber se há água em estado líquido. Esta é a pergunta-chave. Por que a vida microbiana só poderia ter se desenvolvido em Marte se houvesse água em estado líquido no início da história do planeta? Para encontrar água líquida em Marte, procuramos de diversas formas. De 1997 a 2006, a sonda Mars Global Surveyor busca minerais à base de água através de um espectrômetro de alta sensibilidade. Todo elemento químico tem uma assinatura específica associada, uma espécie de impressão digital. E quando a luz interage com ela, a luz é refletida de um modo bem específico, que é a característica de um determinado elemento. Então sabemos do que as coisas são feitas observando a luz que emitem. É semelhante ao modo como o ouvido humano capta vibrações específicas. Algumas notas tacam. Outras não são tão altas. Do mesmo modo, os especialistas em espectroscopia estão interessados em selecionar determinados níveis. A busca espectrográfica da sonda Surveyor encontra algo. Hematita, uma combinação de ferro e oxigênio. A hematita mostra que Marte pode ter tido água corrente porque o mineral também é encontrado na Terra em ambientes que já interagiram com água líquida. Estas rochas redondas de Utah foram formadas por arenito. A água líquida fluía dentro dos poros da rocha, removendo o ferro. Então o ferro recobria essas pequenas esferas. As rochas de Marte são menores, mas acredita-se que se formaram do mesmo modo. A missão Surveyor foi finalizada, mas 5 sondas continuam a tirar fotos e realizar medições em Marte. A sonda Mars Express circunnavega o Equador. A sonda Mars Odyssey e a mais recente, Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, percorrem os polos. Enquanto isso, 2 robôs exploram a superfície buscando evidências de água em rochas antigas. O Spirit está em uma área bem montanhosa, rochosa e acidentada. As fotos do robô são bem vermelhas e brilhantes. O Opportunity está do outro lado do planeta, em uma área mais plana e escura, que tem uma cor mais amarronzada, não avermelhada.
Na primavera de 2008, mais uma sonda foi lançada. Lançamento. Phoenix Lander da NASA. 25 de maio de 2008. Homens e mulheres observavam ansiosos os monitores enquanto a Phoenix Lander encerrava uma viagem espacial de 9 meses. Iluminando a atmosfera marciana a 20 mil quilômetros por hora. Ensinamos o bebê a voar, passamos todos os conhecimentos e agora temos que deixá-lo ir e fazer o trabalho. Qualquer pouso em Marte é extremamente difícil. E o caos acontece dentro de 6 ou 7 minutos, do topo da atmosfera à superfície. Nós chamamos de 7 minutos de terror. É o tempo que a Phoenix tem para reduzir a velocidade de descida de 20 mil quilômetros por hora para 8. Senão, Marte terá mais uma cratera de impacto. Pouso detectado. Anos de esforços são testados para ver se funcionará ou não. O paraquedas é acionado. E gravado ao vivo pela Mars Reconnaissance Orbiter. Propulsores reduzem até uma aterrissagem quase perfeita perto do polo norte de Marte. Conseguimos, sinal detectado. Pouso detectado. A Phoenix irá procurar água congelada sob a superfície. Mas será que já encontrou mais do que era esperado? Uma fotografia de uma das pernas da sonda parece mostrar algo que não deveria estar lá. Há novas evidências de que pode ter existido vida em Marte. Depósitos minerais indicam que a água já fluiu na superfície. Os cientistas da NASA buscavam evidências de água em Marte. Mas na primavera de 2008, eles podem tê-la encontrado em um lugar inesperado. A sonda Phoenix acabava de chegar ao Polo Norte de Marte e tinha algo estranho em uma de suas pernas. Alguns colegas acham que são gotas de água se formando ali, o que é curioso porque é muito frio. Não há indicações de que a água devia ser estável lá, mas pode ser bem salgada, salobra, e por isso ter um ponto de fusão menor. Isso é possível. Eu não sei se aquilo era água na perna da sonda Fênix, mas se parecia com isso. Os cientistas ficaram divididos, e blogs da internet especulavam sobre o assunto, mas no final era tudo especulação. A única coisa ruim é que os dados que temos são bem imprecisos, com uma resolução limitada. Dá vontade de ir até lá e tirar uma foto melhor, mas talvez seja uma questão que não possa ser respondida. Embora as gotas permaneçam um mistério até hoje, quando o braço robô da Fênix escavou 3 centímetros abaixo da superfície marciana, confirmou uma teoria. Pois encontrou água congelada no solo rígido. A Mars Odyssey previu que a Fênix pousaria em solo congelado com poeira por cima. A Fênix foi até lá e agora trabalhamos em outra parte importante da ciência planetária, a verdade terrestre. A equipe da sonda Fênix esperava gelo de água. Mas ficou surpresa com outra coisa que o laser da sonda detectou no céu marciano. Neve. Não era neve de dióxido de carbono, mas cristais de água, como na Terra. Neva em Marte, o que é bem legal. A Fênix viu a dissipação na atmosfera e depois caindo na superfície. Então, a sublimação e o retorno ao gás quando o Sol surgiu. É uma das primeiras vezes que vemos o ciclo de água na superfície e na atmosfera. Neste caso, de gás a sólido e de sólido a gás. Enquanto isso, os robôs exploram perto do Equador. Spirit e Opportunity usam imagens de alta resolução
e espectroscopia para encontrar evidências de minerais e relevos moldados pela água no passado remoto de Marte. Um dia na vida de um robô de Marte começa quando o Sol nasce e ilumina os painéis solares que acordam o robô. Os comandos de rádio são enviados da Terra para dizer-lhes o que fazer. Desta vez, ande 10 metros à frente, pare, vire a 20 graus e grave uma imagem panorâmica com determinados filtros de cor. Perto do fim do dia, uma das sondas da NASA, a Mars Odyssey, ou a Mars Reconnaissance Orbiter, passa pelo céu e sabemos quando isso vai acontecer e o robô transmite os dados daquele dia para a sonda, que retransmite para a Terra. E enquanto está dormindo, temos as fotos que o robô enviou e tentamos descobrir o que aconteceu, se fez o que esperávamos que fizesse, se fez algo inesperado, se é uma situação perigosa. No início de 2008, os sinais do Spirit indicavam um problema. Uma das rodas dianteiras travara. Quando a equipe do Fênix tentou conduzir o robô em ré, a roda cavou vários centímetros no solo e encontrou sílica. Em nosso planeta, onde encontramos sílica? Bem, em ambientes hidrotermais. Talvez seja isso que estamos vendo neste outro mundo. Então, essa empolgação com a sílica é por causa dessa conexão com o nosso planeta. Isso indica que talvez esses ambientes existissem em Marte também. Na verdade, o robô Spirit pode estar sobre esse local agora, ao lado do que pode ter sido um antigo ponto quente, como os de Yellowstone. É uma descoberta acidental clássica, que leva à pergunta: Marte pode ter atividade térmica subterrânea? Se Marte ainda está quente em seu interior? Com certeza. Não há como Marte ter se esfriado completamente. Todo o calor de sua constituição, o calor de sua formação ainda existe lá, mas o calor dos elementos radioativos. Com certeza há calor suficiente no interior de Marte para fazerem os líquidos quentes borbulharem. E existe a possibilidade de encontrarmos água líquida a uma certa profundidade, sim. Em Yellowstone e nas fontes termais de toda a Terra, muitas espécies diferentes de bactérias se alimentam e crescem nas águas e gases ricos em minerais. Mas as fontes termais ocultas podem ser terreno fértil para a vida em Marte? Gostaríamos de enviar instrumentos de medição eletromagnética para o planeta, porque eles poderiam nos dizer se há líquido na crosta a uma certa profundidade. Isso seria fantástico, seria assim. Enquanto a equipe do Spirit investiga os mistérios subterrâneos de Marte, a equipe da Fênix encontra outra surpresa na superfície. 2% do solo ao redor da sonda são compostos de percloratos, uma combinação de cloro e oxigênio. A descoberta de perclorato em Marte é bem controversa porque na Terra é uma substância bem tóxica. Na Terra, percloratos são usados como propelentes em fogos de artifício e foguetes. Isso foi uma surpresa, foi uma descoberta. Por que existia lá? Como se formou? A questão do perclorato é muito boa e não há nenhuma resposta definitiva. Os percloratos podem ocorrer naturalmente em lugares como o deserto de Atacama, no Chile, quando a radiação ultravioleta do Sol transforma o cloro e o oxigênio. E em Marte, esses mesmos tipos de reações químicas podem estar acontecendo na superfície. Não entendemos os detalhes nem na Terra, muito menos em Marte. O desafio com os percloratos é que eles afetam alguns dos experimentos que as pessoas usam para procurar algo orgânico, como as moléculas à base de carbono que nós já conhecemos. Alguns cientistas agora revêem os famosos experimentos de 1976 realizados pela sonda Viking. Quando a Viking foi para a superfície de Marte em 1976, não encontraram nenhuma evidência de algo orgânico. Uma das teorias recentes que está sendo cogitada é que se há perclorato no solo, isso pode ter decomposto essas vidas orgânicas, no mesmo processo que usamos para tentar detectá-los aquecendo o solo. Os percloratos podem ter destruído os materiais orgânicos no experimento Viking.
E na Terra, eles são um veneno em muitos pesticidas químicos. Mas os percloratos também são fontes de alimentação para algumas bactérias que costumam se alimentar de lixo tóxico. E em termos de vida, é uma notícia boa e ruim. Embora os micróbios possam alimentar-se de solo tóxico, isto seria mortal para os seres humanos em Marte. Não sabemos como esse composto perclórico pode mudar a superfície. A superfície pode estar em uma espécie de estado superoxidado, que pode se provar corrosivo para os trajes dos astronautas, por exemplo. Uma coisa é certa. Após 5 meses de exploração, a missão da Fênix foi ameaçada por uma tempestade de poeira que varreu as planícies marcianas, enterrando tudo em seu caminho. Com uma tempestade tão violenta, a sonda Fênix estava condenada. Quando a sonda Phoenix Lander escavou a água congelada de Marte, encontrou novas evidências de que pode ter existido vida no planeta vermelho. Mas no outono de 2008, a própria vida da Fênix estava prestes a acabar. Em Marte, o vento vem e joga o pó, que é muito fino, como farinha. São grãos extremamente finos. Joga na atmosfera e lentamente os deposita, cobrindo tudo. A poeira vermelha cobriu os painéis solares da sonda Fênix. A luz do Sol, sua única fonte de energia, não conseguia passar. A sonda Fênix precisa de muito tempo para recarregar suas baterias, pois sabemos que vai fazer muito frio à noite e vai ter que ligar os aquecedores para ficar viva. Em 2 de novembro de 2008, a Fênix foi desligada pela última vez. À medida que o inverno marciano avançava, o dióxido de carbono congelado se acumulava e aprisionava a sonda em um túmulo de gelo seco. Mas os dados da Fênix continuavam a ser analisados. Ir a Marte e tirar medidas na superfície obtendo dados detalhados sobre a história de Marte e de sua química na superfície foi essencial para determinar com certeza que a água existiu em Marte. A água é essencial à vida. Mas, de acordo com as últimas evidências, é apenas uma das muitas forças que moldaram Marte. Podemos explicar se pensarmos em Marte como os 4 tempos de um jogo de basquete. O primeiro tempo, de 4,6 a 3,2 bilhões de anos atrás, era cheio de ação. Marte se formou junto com os outros planetas como uma roda de gás e detritos combinando-se e resfriando até ser um mundo rochoso. Então, Marte foi bombardeado por meteoritos. Havia um grande número de crateras. E no fim desse período, várias características geológicas sugerem que havia água na superfície. Esta nova evidência inclui esta série de cumes fotografada em 2009. Pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter. Foi a primeira margem de um lago descoberta em Marte. O remanescente de um lago do tamanho de Champlain, na América do Norte. Todas as evidências da presença e da história da água em Marte são importantes para determinar se estamos ou não sozinhos no universo. Alguns cientistas afirmam que há 3,5 bilhões de anos, um oceano do tamanho do Atlântico cobriu 1/3 de Marte. Talvez com tempo e água suficiente a vida tenha se formado em Marte também. Com o fim da primeira etapa da história de Marte, a segunda começou com o estrondo, quando os vulcões remodelaram o planeta. Houve atividade vulcânica significativa. O Monte Olimpo é o maior vulcão do Sistema Solar. E nós sabemos que já houve grandes vulcões. Marte foi coberta por basalto vulcânico preto, como o basalto encontrado em vulcões havaianos.
E as substâncias químicas liberadas por vulcões, incluindo enxofre, se misturaram à água que sobrou e deixou tudo ácido, como a chuva ácida na Terra. Ao mesmo tempo, a atmosfera parecia estar encolhendo e a água ficava mais escassa e menos estável na superfície. A perda da atmosfera de Marte fez com que a água líquida deixasse de existir na superfície. A água existe na superfície da Terra apenas por causa da pressão atmosférica, que a pressionava. A água de Marte então se evaporou ou congelou. Na terceira etapa de sua história, Marte começou a ficar vermelho com óxido de ferro. A ferrugem na poeira. Pegue uma rocha vulcânica no Havaí ou na Islândia e deixe na atmosfera da Terra. Ela vai ficar vermelha e marrom ao longo do tempo, vai oxidar. O mesmo tipo de coisa pode ter acontecido em Marte. Em sua última etapa, Marte foi congelado. Entre 100 milhões e 2 milhões de anos atrás, grandes geleiras se formaram e esculpiram novos padrões em bacias e crateras. De um planeta quente e úmido a um mundo frio e seco. Assim é Marte, de acordo com dados recentes. Tinha uma atmosfera espessa, tinha água, pode ter chovido e nevado. Tinha todos os tipos de coisas que nos são familiares. E é fascinante pensar que podemos voltar no tempo com essas missões e estudar uma Marte parecida com a Terra, mas que desapareceu. Mas enquanto há fortes evidências de água em Marte, essas imagens de satélite de 2009 parecem mostrar algo impossível. Água líquida fluindo na superfície. Pode ter havido eventos quando a água que foi mantida no subsolo ou congelada começou a jorrar e escorrer pelas paredes das crateras. Esta é uma das coisas mais emocionantes da última década, ver as fotos dos canais, porque quando eu cresci, me ensinaram que não havia como a água líquida ser estável em Marte. E isso meio que é um tapa na cara da física. É empolgante, porque significa que podemos ter errado. O anúncio inicial de que esses canais foram encontrados sugeria que o gelo estava derretendo, ou era um aquífero surgindo. Há diversas teorias e estudos recentes que indicam que poderia ser por causa do dióxido de carbono. O gelo seca, vira gás, e esse gás faz uma lubrificação na areia que está fluindo. E, sinceramente, ainda está no campo da ciência exploratória. Em algumas dessas marcas parece haver um fluxo de poeira. Espero que não todos, gostaria que fossem água. De antigos oceanos a canais. A busca por água e vida em Marte é uma jornada contínua. Uma busca que, como o caminho de um alpinista ao longo de um percurso estranho, está cheia de falsos começos e desvios inesperados. Foi o que aconteceu quando esta foto, tirada perto do Equador marciano, fez muitos lembrarem disto. Pode ter existido vida em Marte. Evidências minerais das sondas e de robôs são encorajadoras, mas podem ser radicalmente mal interpretadas. Temos que tomar cuidado para não passar do limite, que vai além do que os dados, as experiências e as hipóteses atuais podem confirmar. Mas é difícil os seres humanos não exagerarem. Em 2008, milhares chegaram a uma conclusão incrível. Quando uma foto tirada pelo robô Spirit se espalhou pela internet. Essa imagem não é parecida com fotos supostamente tiradas do Pé Grande. Isso é prova de vida em Marte? Não. É uma rocha de 3 centímetros de altura. Nós ainda não temos provas definitivas da existência de vida em Marte. Como os canais do século XIX e o rosto do século XX,
O pé grande marciano é um truque de luz do século XXI. Às vezes, as pessoas não sabem distinguir entre fatos e ficção científica. Se há ou houve vida em Marte, provavelmente evoluiu muito cedo na história do planeta. Quando Marte ainda tinha um campo magnético protegendo-o da radiação nociva do espaço. As evidências de que Marte tinha um campo magnético estão nas rochas da crosta. A maioria das rochas da crosta tem um campo magnético congelado quando solidificadas. Essas rochas magnéticas espalhadas por todo o planeta vermelho dão a Marte sua própria versão da aurora boreal terrestre. Como se descobriu em 2008, embora não se apresente como luz visível aos olhos humanos. Na Terra, quando as partículas carregadas vindas do Sol ficam presas nas linhas do campo terrestre e batem na atmosfera, fazem a atmosfera ganhar energia e emitir um brilho. A sonda europeia Mars Express detectou recentemente uma aurora em Marte. E o que está acontecendo lá é que existem partículas carregadas que fluem pelas linhas do campo magnético formado pela magnetização remanescente da crosta. Mas como Marte perdeu seu campo magnético? Segundo uma teoria, há pouco menos de 4 bilhões de anos, quando Marte resfriou, seu núcleo de ferro fundido solidificou-se e parou de girar. Os movimentos no núcleo não foram suficientes para gerar uma corrente elétrica, produzindo um campo magnético. Mas também há uma hipótese mais rápida e bem mais violenta. Outra ideia mais recente, que é bastante polêmica, é que Marte teve uma ou mais luas grandes que, na verdade, eram satélites capturados. E as luas aqueceram o interior do planeta e o mantiveram fundido, permitindo que as correntes fossem geradas e produzissem um campo magnético. Se 500 milhão de anos após a formação de Marte, as luas colidissem com o planeta, isso poderia ter destruído o campo magnético. Para a maioria dos cientistas, as peças da teoria do impacto não se encaixam. Satélites grandes poderiam causar tais danos, liberando energia inercial suficiente para serem capturados? Essa ideia de que Marte tinha luas que se chocaram com o planeta no primeiro 500 milhão de anos é bem improvável. Mas não é totalmente impossível. Perguntas sobre o campo magnético de Marte e a busca pela vida se cruzam aqui, no meteorito marciano ALH 84001. Em 1996, alguns cientistas disseram que ele continha fósseis de micróbios marcianos. Mas muitos afirmam que os objetos não são biológicos. Desde então, as pessoas têm trabalhado nessa teoria do meteorito, extraindo mais e mais informações e alguns resultados novos estão surgindo. Em abril de 2010, pesquisadores com novas ferramentas radiométricas anunciaram que as estimativas anteriores sobre a idade do meteorito estavam erradas. É 500 bilhão de anos mais novo do que nós pensávamos. A data mais antiga indicava que a rocha existia quando Marte ainda se solidificava, talvez cedo demais para os micróbios terem se desenvolvido. A nova data indica que o meteorito tem pouco menos de 4,1 bilhões de anos. E há 4,1 bilhões de anos, quando se pensava que Marte já era habitável, é uma idade mais plausível. Porque podia haver água fluindo na superfície. E devia ser mais quente com uma atmosfera mais espessa. Mas como um meteorito de Marte pode acabar na Terra? Era o que Cristina, de Dallas, Texas, queria perguntar quando nos escreveu. O que faz parte de um planeta voar e pousar em outro? Boa pergunta, Cristina. Na verdade, encontramos meteoritos aqui na Terra, que são inegavelmente de Marte, há cerca de 50 deles conhecidos. O que achamos que acontece é que os asteroides batem em Marte e lançam pedaços de rocha no espaço.
E a gravidade da Terra também pode atraí-los. Então eles pousam aqui e os encontramos. E deste jeito, podemos estudar pedaços de Marte aqui na Terra. Pergunte ao universo. Em 2010, a NASA anunciou que a microscopia eletrônica mais avançada do ALH 84001 revelava novos detalhes de cristais de óxido de ferro chamados magnetita. Um mineral com seu próprio campo magnético, que na Terra pode ser criado por determinadas bactérias marinhas. As bactérias aqui na Terra descobriram como fazer crescer cristais de magnetita em seus próprios corpos, que ajudam a guiá-las ao campo magnético da Terra, a nadar no mar e a se orientar enquanto se alimentam. Os cristais do ALH 84001 são magnetita fossilizada, criada por bactérias marcianas para ajudá-las a caçar e se alimentar em um antigo oceano, quando Marte ainda tinha seu campo magnético mais de 4 bilhões de anos atrás. Se forem fósseis, é claro que indicam que Marte teve uma vida bem sofisticada. Isso ainda está sendo discutido. A verdade é que ainda há muito trabalho científico sendo feito e muito debate sobre os meteoritos de Marte. E se ainda existe alguma evidência de vida em Marte. Mas a evidência mais recente e mais convincente de vida em Marte não está em um antigo meteorito, mas em Marte, apesar de esta nova evidência ser invisível. Durante anos, os cientistas procuram vida em Marte seguindo a água. Mas pode haver outra característica ainda mais dramática. Entre 1999 e 2009, as observações espectrográficas de Marte detectaram uma combinação de carbono e hidrogênio chamada gás metano. A descoberta de metano em Marte, na atmosfera marciana, foi uma verdadeira surpresa. Plumas do gás parecem vir de alguns pontos quentes durante o verão marciano. O problema é que não deveria haver metano em Marte. Em Marte, até a presença de metano é um pouco misteriosa, porque ele se decompõe. Na Terra, a molécula de metano instável se desintegra após 300 anos. Mas em Marte, altas doses de radiação ultravioleta e talvez os recém-descobertos raios secos na fina e empoeirada atmosfera marciana decompõem o metano em poucos meses. Por isso, se vemos isso lá, deve haver algo reabastecendo, mesmo que seja decomposto, algo o repõe. De onde vem o metano marciano? Na Terra, os vulcões produzem grandes quantidades de metano. Mas, apesar de Marte ter o Monte Olimpo, o maior vulcão do Sistema Solar, ele não entra em erupção há milhões de anos. Então, quais são as outras opções? O metano pode ser produzido no subsolo quando a rocha basáltica é transformada em um mineral chamado serpentina, que libera o metano, e o metano pode infiltrar-se pelo chão e sair na atmosfera. Mas este processo requer água quente em estado líquido, o que ainda não foi encontrado em Marte. Podem ser vulcões que não sabemos que estão ativos em Marte, seria interessante. Pode ser alguma química subsuperficial, como a água líquida que não sabemos que existe em Marte, ou pode ser devido à biologia. Na Terra, 90% do metano vem de bactérias em animais e plantas. O metano marciano provém de colônias de bactérias subterrâneas? A descoberta de metano em Marte levou a uma série de manchetes que diziam que definitivamente havíamos encontrado evidências de vida em Marte. Várias salas de bate-papo foram criadas para discutir essas criaturas. Mas, na verdade, embora a descoberta do metano seja interessante, não significa que encontramos criaturas vagando em Marte. Pode ser vida. É um indicador de alguma coisa, e talvez no final encontremos a vida. A busca da origem do metano marciano tornou-se uma prioridade para os exploradores e está na lista de missões do próximo robô que será enviado a Marte. Então, estamos vendo uma versão teste do robô da sonda Mars Science Laboratory. Quando ele chegar à superfície, vai medir o metano.
Vamos saber a resposta quando o robô estiver lá. A sonda Mars Science Laboratory, apelidada de Curiosity, será lançada no outono de 2011 e aterrissará em 2012. Ela é do tamanho de um carro pequeno e irá utilizar uma técnica de aterrissagem nova, a grua no céu. A cerca de 100 metros acima do solo, o robô se separa da sonda e desce por uma linha que chamamos de freio e baixa lentamente até o chão, quando as rodas do robô tocam no chão. A sonda detecta isso e corta as linhas depois. Ela voa para longe e aterrissa em segurança. E o robô está no chão sobre as rodas, pronto para fazer seu trabalho. O radar de alta frequência essencial para este tipo de aterrissagem é montado em um helicóptero e levado para um teste na base aérea Edwards, na Califórnia. Quando se faz um pouso em Marte, fazemos um monte de simulações e análises para termos uma ideia do que devemos esperar em termos de ângulos de descida e de taxas de altitude no paraquedas. Durante a entrada, a descida e a aterrissagem, o radar nos diz onde o chão está e a velocidade. Essas informações são usadas pelo sistema de controle para controlar os propulsores e garantir um pouso a uma velocidade suave. Testamos pequenas peças aqui e ali, então a primeira vez que vamos testar de verdade será em Marte. O principal objetivo da nova sonda é buscar sinais de habitats remotos. Então, o robô percorrerá áreas que eram cobertas por água no passado. E talvez encontre algo orgânico. Se encontrarmos esse tipo de camada, podemos ir até aquele tipo de rocha, perfurá-la e tirar o material de dentro dela. Assim, saberemos com precisão do que a rocha é composta e se há matéria orgânica ali. O Mars Science Laboratory será mais um elo em uma corrente de exploração para entender aquele ponto vermelho brilhante no céu noturno. Reunindo elementos novos e aumentando a necessidade de mais evidências. Não sabemos como o campo magnético foi perdido. Não sabemos exatamente como a atmosfera sumiu. Não sabemos para onde toda a água foi. Não sabemos se o metano é produzido pela vida ou por simples reações químicas abióticas. Mas talvez as perguntas que desnortearam os séculos XIX e XX sejam respondidas no século XXI. Eu perguntei a 5 outros cientistas qual a porcentagem de chance de que havia qualquer tipo de vida em Marte. 4 achavam que a chance era superior a 90% de que tenha havido em algum momento, talvez até agora, vida em Marte. E 2 acharam que era inferior a 15%. E a pergunta seguinte foi: se acham que há menos de 15% de chance, vale a pena procurar? E a resposta foi imediata: com certeza. Não acho que robôs, sondas vão encontrar vida em Marte. Na minha opinião, é preciso levar as pessoas. Acho que um dia as pessoas irão para Marte escavar, perfurar, pensar, sentir o contexto, seguir o instinto e montar as peças de um quebra-cabeça bem complicado. E acredito que vamos encontrar indícios de vida passada ou presente. Muito obrigado pela sua inscrição no canal e pelo seu curte e like no vídeo.